Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão às 17h05. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 36ª sessão ordinária. Os vereadores que concordam com a presente ata permaneçam na comissão. Aprovada. Passo a palavra para o meu secretário que proceda a leitura do expediente desta sessão. Projeto de lei número 181 de 2015, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 4.239 de 2014, de 25 de junho, que institui no município de Atibaia o Dia do Advogado e a Semana do Advogado e dá outras providências. As comissões Justiça e Educação. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2015, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves. Confere título de cidadão honorário. Vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Vereador Dedel. Vereador Paulo Cata Preta. Vereadora Carol Castilho. Vereador Akio Matsuda. Para emitir parecer no prazo de 15 dias, vedada a participação do autor. Presidente, posso tirar uma dúvida? Pode. Até com o legislativo, se puder ajudar. Pelo menos acho que no primeiro ano, não lembro do segundo, mas o primeiro eu tenho praticamente certeza. Esses títulos, quando eram protocolados sem o nome da pessoa. Mas que foi, acho que, falado. Divulgado. Porque já é a segunda vez. Não falei, tá no papel, no protocolo tá. Ah, tá. Porque o outro título de cidadão foi falado o nome já do deputado. Então, só para não causar, acho que para os próximos não constar mesmo aqui. Algum erro lá na digitação acabaram colocando. Esse não tem, viu, Paulo? Tá. Constou no protocolo, mas não. Pode seguir? Projeto de decreto legislativo número 5 de 2015, de autoria do vereador Jair Bonilha Gatamorta, confere título de cidadão honorário. De acordo com o artigo 286 do Regimento Interno, nomeie os seguintes membros: Daniel Martini, Sidney Guerreiro, vereador José Machado, Dr. Edson Bento Leite e vereador Carlos Avanço. Para emitir parecer no prazo de 15 dias, vedada a participação do autor. Ofício número 662 de 2015, encaminhamento ao senhor presidente. Tem este objetivo de encaminhar a esse legislativo cópia dos convênios firmados por esta prefeitura no mês de outubro do corrente ano, em cumprimento ao artigo 116 da Lei 866/93. Ciência aos senhores vereadores. Não existe mais nenhum projeto nem nenhum parecer a ser lido. Passamos então à fase de requerimento.
Requerimento 354, 2015, que requer informações sobre o trânsito em nossa cidade, objetivando obter as respostas solicitadas através do requerimento 314/2015. Requerimento do nobre vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta e outros. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 360 de 2015, que requer informações sobre previsão para melhorias nas áreas de esporte e lazer nos conhecidos prédios coloridos da CDHU no bairro Novas Cerejeiras. Requerimento do nobre vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador. 10 minutos com a parte, vereador Sidney. Só para deixar aqui, primeiramente, boa tarde aos nobres pares dessa casa, mesas diretivas e o público aqui presente. Só para deixar assim ciente, porque assim, este vereador foi fazer uma visita nos predinhos e foi bastante questionado a respeito de lazer para as crianças. E tem uma praça e tem alguns brinquedos, só que está totalmente destruído. Então, assim, por isso que eu fiz esse requerimento, porque os moradores perguntaram para mim se tem uma previsão de manutenção nesses brinquedos. Então, por isso que este vereador fez esse requerimento. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir o requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 355 de 2015, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal informações sobre cumprimento de lei municipal, do nobre vereador Rodrigo Parras. Nobre vereador Dedel vai assinar junto. Coloco então em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 356 de 2015, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal informações acerca da ampliação da rede elétrica no bairro Jardim Colonial. Requerimento do nobre vereador Rodrigo Parras e do vereador Dedel. Em discussão o presente requerimento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 357 de 2015, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal informações acerca da previsão de pavimentação das ruas do bairro Jardim dos Pinheiros, do vereador Rodrigo Parras e do Dedel. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Qual foi o último, presidente? 36? 357. Tudo bem, senhor? Requerimento 358. Requer ao Poder Público Municipal informações sobre os diretores substitutos da Rede Municipal de Ensino, assinado pelo vereador Jorge Jesus Silva. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 359 de 2015, assinado pelo vereador Jorge de Jesus Silva. Requer ao Poder Público Municipal informações sobre a entrega de aparelhos tablets para funcionários da Rede Municipal de Ensino. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 361.
requer informações sobre o antigo brechó da construção, localizado no Caetetuba, assinado pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Tem uma pauta aí? Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador. Com a palavra o vereador Sidney, 10 minutos com a parte. Este requerimento, senhor presidente, estou fazendo porque é o seguinte: 2 meses atrás, na cooperativa, foi inaugurado a esteira. E, juntamente com a superintendente, ela esteve presente no local, viu a situação do brechó, a situação de calamidade. Por exemplo, aonde o terreno onde foi construído o brechó era um campo onde as criançadas tinham um lazer. E com a construção do brechó, perdeu a esportividade, o pessoal não tem onde fazer esporte, e mais hoje está lá numa situação largado, e por isso esse requerimento eu estou fazendo para me saber assim, a informação, o que vai ser feito, o que pode ser feito que a prefeitura está pensando em fazer ali para aqueles moradores daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiência. Requerimento 362. De autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves, requer informações sobre previsão para melhorias na Rua do Castelo, bairro do Portão. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiência. Requerimento 363. De autoria do vereador Sidney Gonçalves, que requer informações sobre previsão para melhorias no campo Santa Clara, localizado no bairro Caetetuba. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiência. Requerimento 364. De autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves, que requer informações sobre as indicações de número 1364 de 2015 e 235 de 2015, que solicitam a colocação de redutores de velocidade na Rua Japão, localizada no Jardim Imperial. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador. Senhor presidente, por gentileza, gostaria que fosse lido na íntegra, por gentileza. O primeiro secretário vai fazer a leitura. O vereador que ao final assina, na forma regimental, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre as indicações de número 1364 de 2015 e 235 de 2015, que solicitam a colocação de redutores de velocidade na Rua Japão, localizada no Jardim Imperial. Essa informação se faz necessária tendo em vista que este vereador já protocolou alguns pedidos via indicação e ofício, solicitando a colocação de lombadas nessa via, mas sem respostas. Há alguma previsão para a colocação de lombadas nessa rua? O atendimento a esse pleito é de extrema importância, pois esta via está muito perigosa, pois os motoristas transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida de todos. No ensejo, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, no dia 3 de novembro de 2015, vereador Sidney Luciano Gonçalves. Coloco em discussão, então, o presente requerimento. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiência. Requerimento 365 de 2015, assinado pelo vereador Jorge de Jesus Silva,
vereador Dedéu e este vereador requerem ao Poder Público Municipal informações sobre os professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 366 de 2015. Requer informações sobre o alagamento ocorrido após as últimas chuvas no bairro do Portão e quais providências foram tomadas e estão sendo tomadas para evitar novas enchentes. Quem assina são os vereadores Dr. Edson Bento Leite, o vereador Dedéu e este vereador. Em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 367 de 2015. Requer informações sobre o farol da rotatória da Avenida Carvalho Pinto, em frente ao Extra, que está piscando há 15 dias. Quem assina é o vereador Dr. Edson Bento Leite e o vereador Dedéu. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existem mais requerimentos, senhor presidente. Passamos então agora à leitura das indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente e todos aqueles que nos assistem online. Tendo em vista o número elevado de indicações e para dar agilidade aos trabalhos, com base no parágrafo 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito a dispensa das leituras das indicações completas, bem como de suas emendas e autoria. Coloco em discussão então. Senhor presidente, gostaria só fazer que o senhor fizesse, segundo o secretário, um destaque na indicação 1690. O segundo secretário pode fazer a leitura? Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal colocação de lombadas na rua Manacás da Serra, bairro Nova Cerejeiras. O vereador que ao final assina, na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de lombadas na rua Manacás da Serra, bairro Nova Cerejeiras. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a via citada está muito perigosa, pois os motoristas transitam em alta velocidade por lá, colocando em risco a vida de todos. No ensejo, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 3 de novembro de 2015. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Então, encaminhe-se então, senhor. Então, vou fazer o encaminhamento de votação e discussão do pedido do novo vereador, segundo o secretário, que pede que seja dispensada a leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe-se diretamente ao senhor prefeito. Passamos agora à fase de moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções. Votada hoje. Moção número 43 de 2015, apresenta moção de congratulações ao professor mestre de Taekwondo White Wagner Pinheiro Mendonça, pelos relevantes serviços prestados à sociedade com o projeto Cidadão Campeão, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão, a presente moção de congratulações. Existe algum vereador interessado em discutir a presente moção? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção de pesar. Senhor presidente, solicito para que seja lido na íntegra a presente moção. Pode fazer a leitura. Apresenta moção de pesar em razão do falecimento do Dr. Renato Alves Rosa, ocorrida no dia 27 de outubro de 2015. O vereador, que ao final assina, na forma regimental, apresenta moção de pesar em razão do falecimento do Dr. Renato Alves Rosa, ocorrido no dia 27 de outubro de 2015, nesse município. Deseja-se, por meio da presente moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso Dr. Renato Alves Rosa. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem póstuma à família a qual temos muito apreço, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e nossa solidariedade nessa hora de dor. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa dar ao saudoso Dr. Renato Alves Rosa o descanso da vida eterna, em recompensa à sua bondade e obras realizadas em vida. Diante disso, requeiro que sejam oficializados os familiares enlutados, manifestando-lhes a irrestrita solidariedade desse Legislativo Municipal pelo triste evento que também nos consternou. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, dia 28 de outubro de 2015, de autoria desse vereador, senhor presidente. Em discussão, a presente moção de pesar em razão do falecimento do senhor Renato Alves. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, senhor presidente. 10 minutos com a parte. Primeiramente, gostaria de ofertar a todos os vereadores, o vereador Paulo Catapreta já se manifestou, o vereador Dedel também se manifestou, gostaria de assinar em conjunto, o vereador Jorge, está aberto a todos os vereadores. Muito complicado falar de uma pessoa como o Dr. Renato. Eu tinha nele um pai, uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Semana passada, eu perdi essa pessoa, assim como o Ricardo, a Vera e a Silvia. O Dr. Renato foi meu segundo patrão. Eu fui recepcionista do Atibaia Residência Hotel aos 18 anos. Uma pessoa muito boa, uma pessoa idônea, uma pessoa que me ajudou muito. E que, acima de tudo, foi um exemplo para mim. Uma pessoa ética, respeitosa, educada, respeitosa, e que foi um exemplo para mim. Muito querido por todos os colaboradores do Atibaia Residência Hotel e por todas as pessoas que cercavam ele. Uma pessoa forte e que realmente nos pegou de surpresa, apesar da sua doença, que já vinha há alguns anos, mas que o levou. Então, para completar a fala, acho que Deus leva uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, fez muito pela nossa cidade. Ano passado, esses vereadores
foram muito corretos em homenagear o Dr. Renato, com o título ao Dr. Renato e ao seu Belmiro, pelos relevantes serviços prestados. Mas aqui eu apresento essa moção não somente pelo cidadão, mas principalmente pelo ser humano que o Dr. Renato Rosa representou na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir a moção? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiência. Então, eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura da próxima moção. Moção de congratulação ao grupo Cobras Jipeiros de Atibaia, pelos relevantes serviços prestados ao município de Atibaia. Em discussão, o presente moção de congratulação. Não havendo nenhum vereador a discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Oficie-se. Passamos então agora à fase de tema livre. Solicito ao segundo secretário a chamada do vereador inscrito em tema livre. Paulo de Jesus. Vereador Paulo de Jesus, 10 minutos com a parte. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Ocupo a tribuna hoje para falar de dois assuntos, na verdade, dar uma devolutiva de dois requerimentos que eu fiz no mês de setembro. Um a respeito das obras da duplicação da Jerônimo de Camargo, e o segundo requerimento, que é um debate que nós já estamos fazendo nessa casa há muito tempo, que é a cobrança dos 10 metros cúbicos da água, né? Então eu vou ler os dois requerimentos, começando pelo da Jerônimo de Camargo. Então, na verdade, para resumir, para não tomar muito tempo, eu fiz 4 perguntas ao Executivo, né? Tirando o texto aqui da introdução, porque nós aprovamos uma autorização para o prefeito poder contrair o empréstimo de 27, quase 28 milhões de reais para a duplicação da Jerônimo de Camargo. E aí a primeira pergunta é: passados 1 ano e 5 meses da publicação dessa lei, como está o processo para obtenção dessa verba? Após a lei a segunda pergunta: após a lei ter sido aprovada pelo Legislativo e publicada pelo Poder Executivo, quais foram os passos dados pela administração pública até o momento? A terceira pergunta: o que está faltando para que as obras na Avenida Jerônimo de Camargo se iniciem? E a quarta pergunta: se existe algum prazo que deve ser respeitado pela Prefeitura para que a cidade não corra o risco de perder esse crédito da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, Desenvolve São Paulo. Aí a resposta, né, a essas 4 perguntas foram dadas em 2 parágrafos, e a resposta é a seguinte:
Em atenção ao requerimento acima referenciado, informamos Vossa Excelência que, nada obstante os ingentes esforços políticos e administrativos encetados pela Prefeitura da Estância de Atibaia, não nos foi possível, até o momento, efetivar a operação de crédito junto ao Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, tendo como objetivo as obras de duplicação da Avenida Jerônimo de Camargo, como autorizado pela Lei Municipal 4.221 de 2014. Importa acrescentarmos que, tanto quanto os honrados edis subscritores do pedido de informação, estamos cientes da importância de execução de obras para a readequação daquela via pública arterial, quer para a facilitação da mobilidade viária, quer para a melhoria da qualidade de vida do cidadão atibaiano. E por isso mesmo, continuamos em tratativas com os órgãos executivos estaduais, quiçá ombreados com os dignos representantes do Legislativo Municipal, no afã de assegurar os recursos financeiros que viabilizem o projeto. Atenciosamente, Saulo Pedroso de Souza. Então, das 4 perguntas, na verdade, ele só respondeu que até agora não foi conseguida a verba. Não tem, como a 4ª pergunta, se existe algum prazo que a Prefeitura deve respeitar para não perder, não foi respondido. Então, normalmente esse é o tipo de resposta que a gente recebe do Executivo Municipal. Tirando, é claro, as respostas do SAAI, que mesmo não concordando às vezes, são sempre respostas que você dá até orgulho de ler, mesmo não concordando, porque são respostas muito bem explicadas, e o SAAI sempre tem essa responsabilidade com nós vereadores, porque eu acho que eu nunca vi nenhum vereador reclamar aqui de questionamentos que foram feitos ao SAAI. Então eu aproveito esse momento aqui para agradecer a Fabiane pelas respostas, que sempre são respostas muito bem escritas. Isso mostra o respeito que a Fabiane tem com essa casa. Diferente de algumas outras respostas, que não é a primeira resposta, que não se responde nada. Então, sobre o SAAI, são algumas perguntas. A primeira, e aí eu faço questão até de ler para todo mundo, porque já é um assunto que a gente vem discutindo bastante aqui. A primeira pergunta que eu fiz é a seguinte: segundo resposta enviada ao requerimento 251 de 2014, datado de 22 de julho de 2014, a SAAI disse que estava buscando recursos junto à FEHIDRO para a instalação de mais 22 macromedidores em nossa cidade. Passados 7 meses, o nosso gabinete apresentou um novo requerimento, 32 de 2015, questionando como estava o processo para aquisição e instalação desses 22 macromedidores, mas nenhuma resposta foi nos dada a esse ponto específico. Agora, 14 meses depois do primeiro requerimento, questionamos como se encontra o processo de aquisição e instalação dos 22 macromedidores para o controle de volume de água produzido e distribuído pelo SAAI. Então, o SAAI nos respondeu o seguinte: com relação ao processo de aquisição e instalação dos macromedidores, temos a informar que a SAAI está tomando recursos do FEHIDRO em conjunto manual orientativo ao cronograma com os prazos para indicação de empreendimentos, emissão de pareceres e assinatura de contratos, que são definidos a partir da data da aprovação do plano de aplicação dos recursos, que obedecem ao seguinte, eles apresentam a tabela aqui. Atualmente, a SAAI está na fase do parecer do agente financeiro. O parecer do agente financeiro, segundo a tabela, é o penúltimo estágio. E entre esse penúltimo estágio e o último, a diferença é de 1 mês, para a assinatura do contrato. Para você ter o parecer final para a assinatura do contrato. Então, atualmente, o SAAI está na fase do parecer do agente financeiro. Após a assinatura do contrato, que deve ser mais ou menos agora, segundo a tabela, o prazo limite para que o tomador receba a primeira parcela é de 180 dias corridos, contando a partir da data do contrato, após o qual é possível solicitar a prorrogação do prazo não superior a 180 dias mediante justificativa do agente técnico.
Então, segundo a resposta do SAI, acho que está bem encaminhado para a gente conseguir esse dinheiro e ter os macromedidores, que eles são, segundo os requerimentos anteriores, esses macromedidores, eles são importantes porque o SAI, na verdade, o SAI não sabe assim, precisamente a quantidade de água que eles tratam. Então, eles não conseguem precisar, assim, precisar o quanto que eles desperdiçam, né? Então, é necessário esses macromedidores em toda a rede para que se tenha precisamente, né, o quanto que nós estamos gastando ou o quanto nós estamos desperdiçando. A segunda pergunta é: quais foram as medidas adotadas pelo SAAI nos últimos 2 anos para a redução das perdas totais de água em nosso município? Que, como nós vimos, segundo a resposta do próprio SAAI, é cerca de 53% da água de perdas totais. Então, a resposta foi o seguinte: para a redução das perdas totais de água em nosso município, foram adotadas as seguintes medidas: substituição de trechos de rede antigas ou com grande recorrência de vazamento, substituição do TEE de serviço, prioridade da equipe operacional em consertos de vazamentos, redes novas de PEAD, geofonamento constante em rede e linhas adutoras, busca junto ao FEIDRO de recursos para substituição de hidrômetros e campanhas educativas e adoção de metas de redução de perdas físicas e comerciais em todos os setores do SAAI. Aí, então, essas daí foram as respostas com relação ao desperdício de água. Agora que vem, na verdade, o assunto que nós estamos debatendo mais a fundo, que é a questão da cobrança mínima de 10 metros cúbicos de água. Então, a pergunta 3, 4, 5 e 6 é relacionada a essa cobrança. Então, a pergunta foi a seguinte: constantemente recebemos reclamações acerca da metodologia de cobrança de água adotada em nosso município. Os consumidores reclamam que, apesar de consumir menos de 10 metros cúbicos de água, são tarifados como se tivessem utilizado os 10 metros cúbicos. Há casos em que o munícipe utilizou apenas 2 metros cúbicos e foi taxado em 10 metros cúbicos. Além disso, a cobrança do esgoto também é taxada em cima dos 10 metros de água. Dessa forma, fica claro que diversos consumidores estão sendo lesados pelo poder público. Diante desse cenário, questionamos: no último ano, quantas residências em nosso município consumiram menos de 10 metros cúbicos de água, mas acabaram sendo taxadas como consumidoras de 10 metros cúbicos? Eu vou ler todas as perguntas, porque ela vai dar uma resposta única para todas. A quarta: qual foi a diferença arrecadada pelo SAAI em reais entre o que ela deveria ter cobrado pelo consumo real dos consumidores e o que ela cobrou sobre o consumo fictício de 10 metros cúbicos? A quinta: segundo a mesma lógica da questão anterior, qual foi a diferença arrecadada pelo SAAI na cobrança do esgoto? E a sexta: o SAAI pretende apresentar mudanças em sua política de cobrança de água e esgoto para acabar com a cobrança indevida de diversos consumidores que pagam por um produto que não utilizam? Então, a respeito dessa questão 3, 4, 5 e 6, a resposta é a seguinte: com o devido respeito, os questionamentos apresentados partem de uma premissa equivocada, de que foi cobrado algo indevidamente a mais do consumidor. Quantos minutos tem, presidente? Ih, já acabou? Tá, então eu vou voltar para não... Eu volto na explicação pessoal para falar dessa resposta, porque eu acho que é interessante. Eu não concordo, mas eu acho que é uma resposta que a gente precisa ter, até para a gente poder trabalhar, se a gente quiser mudar mesmo, né, e fazer um debate a respeito dessa mudança. Eu acho que a gente precisa ter os dados atuais e o que tá vigorando na legislação. Então, aí eu me inscrevo em explicação pessoal. Eu peço até desculpa para Vossa Excelência, já estão com 12 minutos de... Tá bom? Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, senhor presidente, é o vereador Dedéu. 10 minutos com a parte. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Carol, público presente, o que me traz aqui, senhor presidente, através de moradores que procuram, não acho que só a minha sala, mas a sala de alguns vereadores aqui também, e hoje estão aqui presentes, alguns deles, para se manifestar perante o que está acontecendo, que já foi
Desse vereador houve um requerimento no qual a resposta veio meio que vazia, não teve nem como a gente poder passar isso aos moradores. Sobre o condomínio em o qual eles estão pagando lá, que é acima do que eles podem estar realmente assumindo e pagando, e com tudo isso ainda tem a água, luz, gás, que eles têm que pagar dentro do que eles têm a moradia deles, que cada um tem seu apartamentinho, saíram lá da favela de Caetetuba, a gente fala de coração favela, porque realmente, né, tiraram vocês de lá e levaram vocês para um predinho que foi uma bênção de Deus. Mas com tudo isso a gente está querendo achar um caminho para que a gente possa estar junto com eles, correndo para ver, porque eles ficam batendo de um lado para o outro e não acham respostas. Então, senhor presidente, o Lucas, que representa o nosso prefeito aqui, e por sinal bem, a gente gostaria de estar levando ao conhecimento dele, para que a gente possa estar sabendo o que realmente se passa lá dentro, para a gente tentar levar a uma solução para os moradores de lá que estão aflitos no que está se passando, porque muitos estão deixando de pagar, muitos estão deixando de comprar coisas para dentro de casa para poder realmente pagar. Então tem esses vários casos aí, para que a gente possa estar tentando ajudar eles lá. Não vai ficar no vazio a manifestação de vocês, garanto a vocês que os vereadores aqui, juntamente com o prefeito, nós vamos achar uma solução e um caminho lá. Pode ter certeza que vocês vão ter a resposta de vocês. Era essa a minha fala, senhor presidente. Coloco aí ao senhor e ao Lucas para que possa estar pedindo essa reunião com o prefeito para que podamos conversar sobre isso. Muito obrigado. Uma parte, nobre vereador Dedel. O senhor me concede uma parte? Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, mesa diretora. Senhor presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, moradores dos predinhos que hoje estão presentes na sessão. Nós temos rotineiramente sido procurados e esse assunto tem sido discutido nessa casa. O nobre vereador Jorge também trouxe situações semelhantes. O senhor, mais uma vez, traz essa questão no plenário. E realmente nos preocupa as informações que temos recebido e também a falta de informações que temos recebido e que, principalmente, ao que nos parece, a falta de informação e de procedimento aos moradores. Eu quero aqui dar uma sugestão para a comissão de ética desta casa. Quem são os vereadores membros da comissão de ética desta casa? Senhor Jorge, o presidente, o novo vereador Jorge, presidente da comissão de ética. Comissão de ética e cidadania. Vereador Daniel, os nomes, o senhor perguntou, vereador Jorge, presidente, vice-presidente Paulo Araújo, né, o Paulo Jesus, e o membro, vereador Akio Matsuda. Ok. A minha sugestão, como a comissão de ética é uma comissão de ética e cidadania, nos parece atentatório quanto à cidadania algumas situações que nós temos vivenciado dos moradores dos predinhos populares. Então eu sugiro que a Comissão de Ética e Cidadania, e ela tem essa atribuição de acordo com o regimento interno, convoque o secretário de Habitação do município para que venha a esta Casa Legislativa, na presença do povo, prestar esclarecimentos quanto a essa situação. Eu entendo que esse é um caminho a ser seguido, porque temos competência para convocar secretários para prestar informações nessa casa, e ninguém melhor que o secretário de Habitação para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas do povo na presença de todos os vereadores e do plenário dessa casa, para que possa esclarecer as nossas dúvidas, para que possamos entender os procedimentos e saber se de fato esta cobrança está correta ou se essa cobrança está indevida, para que possam dar os esclarecimentos que a população procura e as soluções que a população pede, sempre de acordo com as responsabilidades, tanto do poder público quanto da população, porque acredito que a população não foge das suas responsabilidades. Nós queremos entender para poder se posicionar também. Então fica aqui a minha sugestão para a Comissão de Ética, porque tem essa atribuição e essa capacidade de convocar o secretário de Habitação do município para que venha a essa casa prestar esclarecimentos, para que o povo possa participar, entender de uma reunião pública e possa ter todas as dúvidas sanadas, inclusive nós vereadores. Obrigado, senhor vereador, senhor presidente. Presidente, uma parte. Vereador Daniel, vamos seguir, lógico, o seu conselho,
tá? Vou já convocar os membros da comissão para após a sessão a gente se reunir, porque eu fiz um requerimento ao secretário e não veio nenhuma informação. Então, eu acho que a partir do momento teremos que trazê-lo a esta casa para que dê os esclarecimentos necessários. Mais algum vereador? Próximo vereador inscrito, o vereador Sidney. 10 minutos com a parte. Boa tarde. Som. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os meus antecessores na fala dos moradores, mas assim, eu quero deixar aqui atento a todos uma coisa. Os moradores me procuraram também, está aqui a Andressa, está aqui todos os moradores, sei de cada situação que eles estão passando. Imediatamente eu fui até o prefeito, eu agendei uma reunião que está agendada amanhã às 5 horas da tarde, juntamente com todos. Quero deixar aqui a todos aqui informado que o senhor prefeito está atento, sim. Não estou aqui defendendo aqui o secretário da habitação, e muito pelo contrário, estou junto com a população, porque eles não merecem isso que estão fazendo isso com ele. Mas, quero deixar aqui bem claro, este vereador se colocou inteiramente à disposição de todos os moradores e sei o que eles estão passando no prédio. Então, amanhã, às 17 horas, o prefeito vai nos atender no gabinete, eu juntamente com as 20 famílias que vão estar presentes. Então, quero deixar aqui todo mundo ciente, senhor presidente. E eu quero aqui parabenizar os moradores, porque todos têm direito de reivindicar os seus direitos. E eles estão aqui fazendo. Então, eu quero parabenizar o vereador Dedel, ou assim, o vereador Daniel, pela fala. Mas assim, e dizer que o prefeito sim está atento com essa situação. Muito obrigado, senhor presidente, e os nobres pais dessa casa, e a população aqui do Caetetuba, aqui. A qual eu tenho conhecimento dessa causa, porque, falo e repito, não sou simplesmente vereador do município, mas como moro dentro do Caetetuba e sei a necessidade de cada um deles, como aqui o nobre vereador Dedel tem transitado dentro do Caetetuba, sabe a necessidade daquela população carente. É claro, não estou aqui defamando ninguém, não estou aqui falando mal de antecessores que antecederam na minha fala, mas assim, dizer que o executivo sim está atento a esta situação. E amanhã às 5 horas, a Andressa, os demais moradores do prédio, às 5 horas o prefeito vai atender a todos vocês, porque vocês lutaram, reivindicaram, então está aí o resultado. E parabéns a vocês de estar aqui reivindicando. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer uso então agora da palavra. Eu quero até, antes de mais, cumprimentar todos meus pares amigos aqui e agradecer o povo presente e até deixar para o nobre vereador Dedel e o nobre vereador Sidney, porque eu já estava trabalhando a situação, não estou dando uma resposta a vocês por conta da situação dos alagamentos no bairro do Portão. Daniel Martini e o Paulo Catapreta estiveram nas administrações anteriores, e aí eu estou junto com a autopista e a gente, primeiro, acho que a primícia é você procurar lá atrás, né, toda a situação que gerou todo esse desconforto. Infelizmente, quando a tão esperada chuva abençoada, ela chega para nos proporcionar uma temperatura mais amena e a água nas nossas torneiras, né, que é o bem mais precioso para a nossa existência. Vou fazer até aqui um levantamento aí de como, com a duplicação da rodovia, o que isso acabou gerando hoje para o nosso bairro e outros bairros também, como o Tanque, que está à margem também da rodovia, e o pessoal tem um retorno dentro e acaba criando um monte de situações que acabam atrapalhando a situação daquelas pessoas que vivem ali. A Fernão Dias, principal ligação rodovia entre São Paulo e Belo Horizonte, teve sua duplicação iniciada em 1994. E foi em junho de 2002
os 562 quilômetros da BR-381 que ligam as capitais paulista e mineira foram inteiramente duplicadas. A duplicação colaborou para a geração de inúmeros benefícios sociais e econômicos para as regiões por ela atravessadas. Mas a rodovia ainda apresenta uma série de carências de investimento. Já presenciamos chuvas que causaram estragos. O escoamento deficitário da água na rodovia Fernão Dias provoca alagamentos e prejudica o bairro do Portão, em Atibaia, que está localizado abaixo do nível da autopista. Já presenciamos chuvas que causaram estragos. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 91,7 milímetros de chuva nas imediações do bairro do Iá e do Portão, suficiente para fazer com que a água subisse mais de 1 metro em pontos próximos ao córrego do Nofre, tornando a situação complicada para os moradores desses bairros. Para corrigir parte desses problemas, o cronograma de investimento da concessionária prevê que a restauração da rodovia até o 5º ano do seu contrato, pavimento, itens de proteção e segurança, sinalização, iluminação, recuperação ambiental, drenagem e etc., necessitaria de 637 milhões, sendo 425 milhões para o pavimento das pistas, terceira faixa e acostamento. Para o dispositivo de proteção e segurança, seriam destinados 34 milhões. E as obras de drenagem exigiriam nada mais, nada menos que 118 milhões, sendo 103 milhões para os bueiros, ou 45 milhões para a recuperação e 58 milhões para novos bueiros. Essa informação eu até vou colocar no meu Facebook, nas redes sociais, e vou divulgar até para os moradores da minha localidade, até porque com a melhoria, com a duplicação, infelizmente, trouxeram também muitas situações desconfortáveis para nós. Por exemplo, para que todos tenham ciência, a única entrada do bairro do Portão até 94, antes da duplicação, era aquela em frente, ali o Nelson Pedroso, onde é o CRAS hoje atualmente. Era a única alça de acesso ao bairro do Portão. E com a duplicação, tiveram que fazer uma passagem lá subterrânea. E essa passagem custou nada mais, nada menos que 15 metros de elevação para fazer a passagem. Hoje, com a ocupação das laterais da rodovia, todo mundo conhece a Motor Maeda ali próximo, indo para a Rua do Sapateiro. Era uma área totalmente de arborização. E foi ocupado, né, pelas construções. A rua que dá acesso ao Recanto da Pamonha, a igreja, aquelas empresas que instalaram ali, Tapetes Arraiolo, o posto de gasolina que funciona lá 10, poucos anos atrás, hoje aquele espaço onde era o shopping, hoje o terminal rodoviário, a guarda municipal, todos esses investimentos, todas as ações que trouxeram uma melhoria de vida para o bairro, hoje estão todo pavimentados. Né? As marginais que dão acesso à rodovia, todas pavimentadas. E aí como que a gente faz para escoar tanta água ao mesmo tempo? Então, até para que a minha população, que eu sei que eles estão lá, eles entram lá e, né, ficam constrangidos com toda aquela situação, que acabam deixando de sair naquele momento por conta do alagamento. Mas, infelizmente, nobres vereadores, é uma situação que vai demorar tempo. E aí eu coloquei para vocês o estudo da concessionária, da Artérias Autopista, que já tem todo esse estudo, né, até porque por conta da nossa cobrança, o nobre vereador Daniel Martini, que muito bem conhece, mandou um abraço para você, é teu amigo pessoal, César Sintra, diretor lá, gosta muito da tua pessoa. Então a gente tem trabalhado muito nesses 3 anos de vereança, mas infelizmente são ações e são valores que implicam em tempo, né? Então, até para que a minha população entenda, infelizmente, eu vou torcer sempre para que haja chuva. Infelizmente, a gente tem a situação dos alagamentos. Mas eu quero deixar alguma coisa assim muito bem registrada, que ninguém gosta de alagamento, ninguém quer, não é verdade?
Mas a gente tem que trazer alguns exemplos que acontecem no nosso país e no mundo afora, que nós, novo vereador Daniel, se eu estiver errado, eu quero que você me corrija, o doutor Beratã, que já esteve aqui, naquele momento muito difícil das enchentes no município. Nós ainda temos o privilégio de falar que nós não perdemos nenhuma vida. Perdemos, Daniel? O município não perdeu nenhuma vida ainda com as questões sim, das... presidente, como não? Pacientes com leptospirose. Mas aí, no caso, precisa ser atestado. Estou dizendo no momento da enchente... Não é consequência Desculpa, mas a morte por leptospirose é consequência. Se não tem a água, não tem as fezes do rato, não tem a coisa, o indivíduo não morre. Mas, vereador, é que eu não tenho esse dado. Eu estou dizendo para você que com as situações das enchentes de 2010, 2011 e os alagamentos no bairro do Porto, em toda a cidade, nós não perdemos nenhuma vítima por conta do momento daquele negócio do alagamento. Entendeu? Então é uma situação que eu até peço para a população que tenha mais um pouquinho de paciência, porque nós estamos trabalhando. Nós já resolvemos uma situação lá que daquela água toda que vinha na divisa de Mariporã, que vinha sobrecarregando todo o bairro, toda aquela terra, toda aquela sujeira que vinha lá do rio Jundiaizinho. E com muito esforço nós conseguimos Jundiaizinho. Então, infelizmente, esses alagamentos vão continuar acontecendo. Mas nós estamos trabalhando, estamos atentos, entendeu? Nós não estamos de braços cruzados. É que, infelizmente, está aqui todo o material, todo o cronograma de obra que eles querem fazer. A Arteres não está negando em fazer, só que tudo isso demanda tempo. Era até uma colocação que eu ia fazer, até porque nós vamos chegar no período de chuva, e espero que chova, e chova muito. Então, até para que a população já fique ciente de todas essas ações. Passamos agora, então, ao intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa dos 15 minutos regimentais. Coloco em discussão e votação o pedido do novo vereador, primeiro secretário dessa casa, que pede a dispensa do intervalo regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, intervalo regimental suspenso. Passa então agora a fase de explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada do primeiro vereador inscrito em explicação pessoal. Pois não, senhor presidente. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, Baixinho Barbeiro. 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, autoridades, quem nos assiste online. Senhor presidente, o que me traz aqui neste momento é a justificativa da minha falta na sessão passada. Então, na qual eu estive na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, fui convidado pelo presidente legislativo, o senhor Jaime Stanlofel, né? Presidente da Câmara Municipal, da vereadora Rose, também aquela que está, voltando a foto lá, aquela que está ao lado da vereadora Rose, presidente Jaime, né? Então, a cidade de Gramado é uma cidade com 35 mil habitantes, né, com um orçamento de 210 milhões, né, sendo ele 70% vindo do turismo, né, e sendo que o prefeito é do PP, a Câmara fez 5 vereadores do PP, fez 2 do PMDB, 1 do PRB e 1 do PSDB. Então, o que esse é o vereador João Teixeira do PMDB, como me recebeu no seu gabinete, né? E nós estivemos aí conversando sobre o turismo, né? Quando lá não existem moradores de rua na cidade de Gramado, porque quando aparece um morador de rua, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, encaminha esse morador para tratamento, né, durante 3 meses, depois
eles arrumam emprego para ele, mas se de repente ele não quiser trabalhar, ele é encaminhado para a cidade dele, cidade natal. E outra coisa, não há também animais de rua. Todos os animais, vereador, presidente da comissão do bem-estar animal. Esse é o vereador Rafinha, 18 anos, vereador mais jovem do Rio Grande do Sul, também do Brasil, né? Rafinha. E então, os cachorros, os gatos são todos chipados, não existe nenhum na rua, né? É muito bom. E tem a castração, ela é uma castração anual, né? Ela dura o ano inteiro, né? Então, e o que a gente não está acostumado a ver é a forma que são os muros das casas, né? São muito baixinhos, não existem os muros. E também cerca elétrica não existe em nenhuma casa existe cerca elétrica em Gramado. E a gente vê que até o cemitério o muro não passa mais que 2 palmos. Então, o índice de criminalidade é 0. Até o vereador falou assim, aqui você pode andar 3, 4 horas da manhã, até com a carteira cheia de dinheiro, é coisa que o mercado está difícil hoje, né? Mas pode andar tranquilo que você não vai ser assaltado por ninguém. Então, fiquei muito feliz em conhecer Gramado, né? E ver também todas as estruturas de hotéis que eles têm lá, né? Você tem uma ideia que o hotel tem uma parceria com os restaurantes, que se você está, nós fomos avião e depois é um translado com a CVC, você quer almoçar no restaurante, então, o seu hotel liga para o restaurante da sua escolha, e ele vem buscar você sem cobrar taxa nenhuma de translado, ida e volta, né? Então já existe essa parceria para que todo o contexto da cidade todos ganhem, né? Então, e aí, até ainda falando sobre a vereadora aqui, a vereadora mais votada foi a Rose, 1.800 votos, né? A vereadora mais votada pela primeira vez. A Câmara lá de 9 são 2 vereadores, a vereadora Rose e a vereadora Manu, né? Então a gente fica contente de saber que tinha mais mulheres. Nós tivemos aqui por um mês 2 mulheres, né? Quem sabe na próxima gestão teremos mais mulheres nessa casa. E a gente vê da forma que elas desenvolvem o trabalho dela. E lá na Câmara Municipal eles discutem até indicação, coisa que nós não fazemos, também tudo direto ao prefeito, né? Não ser uma ou outra que a gente pede que faça um destaque, né? Mas também aqui, nossa, chega a 100 e poucas indicações, né? Lá na sessão, lá tinha 3 indicações. 3 indicações. Então, porque o prefeito que está lá, o partido que está no poder é o PP, já está há 4 mandatos. E vai repetir o 5º. Vai repetir o 5º. Porque com um orçamento grande, né, uma cidade pequena, não trabalha se não quiser, né? E não relege se não quiser. Então, só trabalhar porque o orçamento tem. Então, a gente vê lá, eu estive lá conhecendo lá o Museu da Cera, o Museu das Motos, o Dedéu que gosta de motos, o Museu da Harley Davidson, coisa mais linda, Dedéu. Nossa. Também o Museu das Pedras e o Mundo a Vapor. No entrar no Mundo a Vapor, nós chegamos na frente do Mundo a Vapor, tem um trem no prédio assim, porque foi um descarregamento que houve na França em 1800 e alguma coisa, né? E eles fizeram esse museu do trem, mostrando de tudo que o trem fazia antigamente. E, para minha estranheza, sabe de onde aquele trem que está na frente do prédio? Do Museu de Atibaia. O Museu de Atibaia tem um trem lá em Gramado. A guia que você falou assim, você que é de Atibaia. Atibaia colabora com Gramado. Esse trem veio de lá e aqui ajuda a brilhantar a nossa cidade também. Oi?
vereador Tang, ele é presidente do Tang, né? Antes de acabar a linha, vai para lá, né? E a gente vê também que tem o Snowland, né? Que é o mundo do gelo, né? E o que eles estavam debatendo muito, que eles estavam muito revoltados, foi ver que uma afiliada da Rede Globo noticiou no Jornal Nacional que a cidade estava embaixo d'água. E que não era verdade, pois tinha o município, 60 municípios do estado, sim, que estavam em calamidade, né? E 50 menos abrigados. Mas Canela, Gramado, Petrópolis, eles faziam parte da Serra Gaúcha, né? Então, eles não poderiam estar debaixo d'água. Então, e a preocupação é porque eles investem no Natal Luz, que começou dia 30 agora, né? Dia 30 agora começou o Natal Luz, e com o noticiário, muitas agências de turismo estavam desmarcando os passeios, né? Então, isso foi uma revolta deles. E também queria dizer, senhor presidente, que por várias vezes o presidente da Câmara, o senhor Jaime, o Rafinha, né, o Celso, falaram meu nome, né, durante a sessão, e enalteceram a Câmara Municipal por estar sendo representada por esse vereador na cidade de Gramado, né? Eles ficaram muito contentes e que uma próxima oportunidade também, algum deles virá para cá também para conhecer nossa Câmara, toda a Atibaia e mostrar para a gente que também se pode fazer turismo quando se tem investidor. Então, a Atibaia tem potencial, só precisa de investidor, como eles têm lá, que agora tem um investidor que está fazendo o termas de água quente. Né? Então, quer dizer, é uma estrutura muito grande, né? Então, eu queria esquentar a água, né? Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar a Gramado, né? Também deixar aqui o meu alento, minhas desculpas de ter voltado nessa passada, presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, senhor presidente, é o vereador Paulo Jesus. 10 minutos sem a parte, vereador Paulo. Obrigado, presidente. Então eu vou terminar o requerimento. Então, as questões sobre a cobrança dos 10 metros cúbicos de água como tarifa mínima. Então, a superintendente disse que, com o devido respeito, os questionamentos apresentados partem de uma premissa equivocada, de que foi cobrado algo indevidamente a mais do consumidor. Ela disse que a realidade é que a cobrança da tarifa mínima de 10 metros cúbicos está prevista na Lei Federal 11.445 de 2007, no inciso 3º, que na verdade aí a lei diz o seguinte, né, o caput do artigo 3º, observando o dispositivo do artigo 29 desta lei, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores. E aí o inciso 3º diz a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários, menor renda e proteção do meio ambiente. Além disso, a agência reguladora a que está submetido o SAAI, a Aresp e PCJ, também fixou a tarifa mínima de 10 metros cúbicos, conforme constata da resolução número 90 de 2015, que está em anexo aqui na resposta. Não bastante o amparo legal e regulamentar, o assunto já foi debatido à exaustão no âmbito do Poder Judiciário e é matéria pacificada há muitos anos, assim como é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, né, que é súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de consumo de usuários e faixa de consumo. Né? Então, a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de admitir a cobrança de taxa de água pelo consumo mínimo presumido. E aí embaixo diz o seguinte, né? No mais, cabe esclarecer que a cobrança da tarifa mínima não é exclusividade de Atibaia, mas sim praticada em todos os municípios,
além de amparada legalmente pela mais abalizada jurisprudência superior, visa custear a manutenção do sistema que envolve não só a água que chega às torneiras, mas sim a captação, o tratamento, a reservação e a distribuição. E quanto ao esgoto, todo o complexo e caro sistema de coleta, afastamento e tratamento. Aí eu acho que ela dá uma escorregada aqui num exemplo que eu acho que é um exemplo que quando se você pensar um pouco fora da caixinha, você vai ver que não tem nada a ver. Além disso, é necessário fazer uma simples constatação. Né? Tudo que é simples é meio complicado. Todo produto ou serviço envolve um consumo mínimo, como, por exemplo, uma caixa de sabão em pó, a tarifa do ônibus ou metrô, o pedágio, etc. Mesmo que o consumidor só queira 100 gramas de sabão em pó, a indústria só vende uma caixa de 1 quilo ou 500 gramas, pois é o mínimo necessário para que ela sustente sua produção. Só aí uma reflexão minha. Tá, eu compro 1 quilo de sabão em pó, né, eu uso 100, eu não jogo os outros 90 fora. Com a água eu pago os 10, eu uso 2, eu pago 10, no mês seguinte eu uso 2 e pago 10, no outro mês eu uso 2, eu pago 10. Não tem nada a ver, o exemplo do sabão em pó foi... Ou quem pega um ônibus circular e desce no primeiro ponto, paga a mesma tarifa daquele que só desembarca no ponto final, assim como no metrô. Né, existem cidades onde o sistema é diferente. A própria linha, se você for para São Paulo, é um preço se você parar no bairro do Portão, é um preço se você parar em Terra Preta. Se você for para Itatiba, se você parar na usina, você paga um preço. Eu morei numa outra cidade que se você andasse até 3 quilômetros de ônibus, você pagava só um valor mínimo. Se você andasse de 3 a 6, você pagava um valor um pouquinho maior. Então, eu acho que o exemplo não cabe se você tiver boa vontade de querer implementar um outro sistema. Né? Trafegando por apenas 1 quilômetro depois do pedágio, a tarifa paga é a mesma daquela que vai rodar os próximos 50 quilômetros ou mais. Até o governo do estado de São Paulo, que é um governo que eu critico muito, tem estabelecido, né, e está tentando implementar o ponto a ponto, justamente porque ele sabe que é indevido. Se você usa 2 quilômetros de estradas, você não pode pagar igual o cara que anda 50 quilômetros. Né? Então, acho que os exemplos aqui são equivocados. A situação com a água é idêntica. Para que seja possível garantir que a água chegue a todos, é preciso que usuários arquem com um valor mínimo, sem o qual o sistema entraria em colapso, com consequências nefastas a toda a população, pois se trata de um serviço essencial que afeta diretamente a saúde pública. E, por fim, cabe dizer que com a atual crise hídrica que se instalou, o tratamento de água já tão escassa encareceu ainda mais, e sem o pagamento mínimo estabelecido se tornaria impossível atender essa necessidade básica. Sendo assim, respondendo às questões formuladas, não há diferença de arrecadação a ser informada, uma vez que o SAI efetuou as cobranças nos estritos termos da legislação que rege a matéria. E só a última, que é se o SAI tem a previsão para estabelecer algum tipo diferente de cobrança, diz o seguinte: considerando que não há cobrança indevida, que a matéria está inteiramente regulada por legislação federal e pela agência reguladora ARESP-PCJ, não há perspectiva de mudança na política de cobrança de água e esgoto. Então, agradeço a resposta, porque novamente foi uma resposta super respeitando o legislativo municipal, coisa que outras secretarias não fazem. Discordo dos argumentos, porque eu acho que isso nós debatemos muito com a iluminação pública, né? Sempre sobra para a população mais pobre. Então, eu acho que a questão precisa ser revista. Tudo que precisa ser revisto dá trabalho. Então, se dá trabalho, a administração sempre vai deixando de lado, porque tem outros problemas para resolver e tudo mais. Mas, na minha concepção, é uma injustiça. As pessoas que utilizam 2 metros cúbicos de água e eles paguem por 10. Eu acho que o sistema precisa ser repensado. E não é porque outras cidades cobram que isso deixa de ser imoral, pelo menos. Às vezes é legal, mas não é imoral. Eu acho que cobrar mais de quem usa muito pouco de água, isso para mim é imoral. Pode ser legal, né? Muita coisa no Brasil é assim, né? Infelizmente. Então, eu acho que eu mantenho o meu posicionamento. O Baixinho apresentou novamente a lei, o anteprojeto de lei,
E eu acho que enquanto nós estivermos aqui, pelo menos até dezembro do ano que vem, eu acho que a gente precisa continuar a nossa pressão para que a gente repense esse sistema de cobrança, para que ele seja um sistema mais justo e que não cobre aquela população que utiliza pouca água da forma como está sendo cobrado. Então, presidente, obrigado pelo espaço. Próximo vereador inscrito, o vereador Daniel Martini. 10 minutos sem a parte. Quero parabenizar meu colega e amigo Paulo Jesus pela explanação, pela leitura das respostas do requerimento. Concordo com o Paulo quando ele diz que o SAI tem se esforçado em responder aos requerimentos dessa casa. Ainda que não concordemos com o teor das respostas, o SAI tem se empenhado em responder. E também não concordo, mas eu também entendo algumas colocações do SAI quanto a custeio do sistema. Que está sendo cobrado quando se cobra a tarifa mínima não é só a água utilizada, mas sim todo o custo de instalação, captação, tratamento, distribuição e o custo da água. Então, a minha sugestão, Paulo, nós, enquanto legislativo, continuemos a levantar essa bandeira, mas que tenhamos uma cobrança discriminada. Simples. Então, que venha na conta de todo mundo, que se defina um valor mínimo do custeio do sistema. Esse vai ser igual para todo mundo. Para quem tem água tratada em casa, esse vai ser igual para todo mundo. Então, é o custo da captação, do abastecimento e da distribuição. X. Esse vai vir na conta de todo mundo. E a água vai ser cobrada de acordo com o que cada um usa. Aí sim você faz justiça. O custeio é o mesmo porque todo mundo está recebendo aquela estrutura, a água na sua casa. Agora, a quantidade de água ela tem que ser individualizada, ponto. E não me interessa a jurisprudência do STF. Né, que nem o Paulinho disse nesse sentido. Porque o STF, desculpa, é um órgão político, não é um órgão jurídico. Essa é a grande verdade. As decisões do STF, elas são políticas e não são jurídicas. Porque se não fossem políticas, a correção do FGTS já teria sido dada a todo trabalhador e não estaria parado lá. Agora, eles sabem que se derem a correção do FGTS que todo trabalhador tem direito, o rombo que pode causar nos cofres públicos. Porque eles sabem onde está o dinheiro do FGTS do trabalhador. Então, Paulo, parabenizo novamente, acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Se o SAI está sendo correto ao nos dar as informações e as respostas que queremos, né, e tem essa linha, nós temos como debater de uma forma coerente e dizer, olha, nós entendemos, obviamente, que o SAI tem um custeio do sistema, então vamos individualizar, vamos dar informação para a população. Isso é direito do consumidor. Isso é direito do consumidor. Você não pode fazer venda casada. Não. Então, muitas vezes, numa tarifa está cobrando um monte de coisa lá embutida que o consumidor não sabe nem o que está pagando. Então, começa por aí. Né? O SAI é um prestador de serviço, é uma empresa hoje, é regida por normas de direito do consumidor, sim, e tem que prestar devida informação para o consumidor. Se dentro dos 10 metros cúbicos de água o cara está pagando o custeio do sistema, tem que vir individualizado na conta. Ponto. Simples assim. Acho que podemos caminhar nesse sentido, de trazer essas informações, e acredito que o SAI terá boa vontade em rever esse planejamento como um todo. O segundo assunto que eu gostaria de tratar, e também serei objetivo e rápido, é sobre algumas intervenções que a Secretaria de Trânsito ou a Secretaria de Infraestrutura tem feito em algumas vias no município. Quero dar como exemplo a Avenida São Paulo. Não sei quantos de vocês trafegaram pela Avenida São Paulo na última semana. Quem trafegou pôde verificar a pintura de um canteiro central. Né? Pintura amarelo no meio da via, um canteiro largo. Dois motivos, duas críticas na verdade. A primeira é, por que um canteiro central pintado no chão da Avenida São Paulo, ainda mais daquela largura? Nós vivemos dias em que as pessoas cada vez mais buscam ter os seus próprios automóveis, o que tem gerado um aumento do fluxo de veículos nas vias municipais. As vias, elas já não são largas, elas já não são grandes, nós não temos avenidas imensas, o que muitas vezes causa gargalos, fluxos apertados de veículos e geram trânsito em períodos específicos da cidade ou às vezes até durante grandes períodos. Quando você tem uma situação como essa no município, você precisa ter um planejamento viário para a médio e longo prazo melhorar, oxigenar os trânsitos das vias na cidade. Nós trabalhamos aqui no início do mandato, fizemos um relatório com a Comissão Temporária de Trânsito, dando diversas sugestões baratas para a Prefeitura, que melhorariam o fluxo de tráfego no município.
Uma delas passa por você tirar obstáculos do meio das vias. Se eu tenho uma via que tem um leito carroçável de 6 metros para cada lado, se eu coloco um canteiro central que tira 2 metros de leito carroçável de cada lado da via, você vai ter uma via que só passa 2 metros. Se um ônibus parar num ponto de ônibus que tem na Avenida São Paulo, no cemitério atrás do Colégio Araci, se um ônibus parar para descarregar passageiros, né, para desembarcar passageiros e embarcar passageiros, como acontece, porque é uma região escolar, você já vai ter uma fila enorme de veículos para trás. Porque colocaram um canteiro pintado desnecessário no meio. Como é que nós vamos trazer obstáculo para o meio da via se a gente já não tem espaço para os carros do município? A mesma coisa eu disse, fiz essa sugestão aqui, quanto a um projeto que existe para a Avenida Lucas Nogueira Garcês. Eu entendo que foram muito boas as intervenções que o prefeito fez no fluxo do tráfego da Lucas, né, utilizando o bulevar como uma via para desafogar o trânsito, uma nova rotatória. Isso solucionou parcialmente os problemas nos horários de pico de trânsito da região ali. Mas o prefeito ele tem um projeto maior para Lucas que chegou a mostrar para nós vereadores que contemplava um canteiro central, a construção de um canteiro central na Avenida Lucas Nogueira Garcês, com carros dos dois lados e estacionamento 45 graus no meio da Lucas. Eu falei, mas não cabe, não cabe. A turma fez um estudo, cabe. Eu falei, olha, podem até ter feito um estudo e dizer que cabe, mas a prática vai ficar inviável, é perigoso. Tanto que até hoje o nobre prefeito não implementou o projeto, eu fico feliz por isso. E caso ele ainda tenha essa intenção, nós pedimos para que possamos discutir isso, porque entendemos que não é o melhor caminho. Então, na Avenida São Paulo fica da mesma forma. Eu fui procurado por munícipes que estavam indignados. Né? A gente faz essa colocação num tom mais ameno hoje na casa, mas a forma como nós fomos procurados pela população, a população simplesmente não entende. A população revoltada, por que essa tinta utilizada para pintar esse canteiro desnecessário não é utilizada para pintar a lombada? Quantidade de lombadas no município. O nobre vereador Sidney fez várias indicações e requerimentos sobre implantação de lombada. Não adianta implantar lombada se não pintar. Porque ao invés de ser vamos dizer assim, um artifício para redução de velocidade e minimizar acidentes, você tem um potencializador de acidentes. Porque as pessoas no escuro, no crepúsculo, ao nascer do sol na manhã, e na chuva, no escuro, como o novo vereador colocou, sombra de árvore sobre a lombada, nós não enxergamos. Eu sou jovem, graças a Deus eu enxergo bem, eu não vejo. Eu fico imaginando as pessoas que têm algum problema de visão, as pessoas mais idosas. Gente, precisamos pintar as lombadas. Se não vamos pintar as lombadas, vamos instalar lombadas eletrônicas. Vamos fazer uma administração que busca pela tecnologia e segurança da mesma forma. Retira essas lombadas que atrapalham o fluxo, não estou falando da velocidade, o fluxo regular do trânsito, e coloque lombada eletrônica. Simples. Porque ficar com lombada sem pintar não dá. E aí a crítica da população falou, olha, a tinta é caro. É cara a tinta. Para que nós estamos gastando tudo isso de tinta num momento de crise, em que o prefeito busca ter uma política mais rígida de gastos públicos, com a portaria que passou para os funcionários quanto à hora extra e tudo mais? Por que é que nós estamos gastando essa quantidade imensa de tinta para pintura de canteiros que não tem uma função clara, não tem um porquê de existir? Então, é aí que entra a gestão da verba pública. Assim como nós questionamos por que é que ponto de ônibus está sendo pintado de azul. Porque a ABNT, que é a norma reguladora, diz que tem que ser amarelo. Por que estão pintando de azul? É ilegal. A resposta da Secretaria de Trânsito à época foi, o azul é legal. Legal não no sentido de legal, de legalidade, no sentido de que é bom, que é bonito. E pintado, escrito ônibus de branco, dá um tom moderno. Está escrito, eu tenho esse requerimento escrito. A resposta é essa. O Paulinho falou de resposta do Poder Executivo. Eu não quero saber se fica bonito, se está na moda. Não me interessa. O que a lei diz que tem que ser? Amarelo. Pinta o ponto de ônibus de amarelo, meu Deus do céu. É isso que a lei diz que tem que ser. Para que as pessoas possam enxergar de noite. O motorista do ponto do ônibus possa enxergar de noite. Enfim. Então fica aqui essa sugestão. É uma crítica construtiva, como temos trabalhado sempre nessa casa, para que sejam revistas a questão dessa pintura de canteiro central desnecessário,
para que, se existe tinta e existe disponibilidade de pintura na Secretaria de Trânsito, vamos pintar o que é necessário, vamos sinalizar a faixa de pedestre. Aqui na frente da Câmara, a faixa está apagada e não se pinta a faixa na frente da escola. Vamos sinalizar a área escolar. Vamos pintar o que precisa ser pintado, lombada. Mas não ficar inventando coisa onde não precisa ser inventado. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Esse vereador, senhor presidente. 10 minutos sem a parte. Eu vou ser breve. Nós temos recebido constantemente demandas do Jardim Colonial. Segue hoje um requerimento sobre a temática iluminação pública. Algumas ruas ali que não têm recebido. E o mesmo requerimento, ele fala sobre a questão da praça do Jardim Colonial. Nós temos um requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, do primeiro ano de legislatura em que a Secretaria de Esportes, na ocasião ainda gerida pelo secretário Marcelo, em que o equipamento da academia da Praça do Jardim Colonial, que foi conquistada em orçamento participativo, estava guardada na prefeitura. A resposta dizia o seguinte: após o asfaltamento, serão concluídas as obras da Praça do Jardim Colonial, que existia um prévio planejamento da Secretaria de Esportes para uma pista de Cooper e a implantação da quadra. O que acontece é que nós já temos esse asfalto concluído em torno de 1 ano e meio no Jardim Colonial, e essa academia continua no estoque da prefeitura, no almoxarifado da prefeitura. Então eu não consigo entender como um equipamento que foi adquirido há 4 anos, ainda no governo anterior, adquirido via orçamento participativo, ou seja, a população votou nesse equipamento público e esse equipamento ainda continua na mesma situação. Por esse motivo apresentamos o requerimento e estamos solicitando fotos, comprovação desse equipamento, porque realmente eu não consigo compreender como que um equipamento, um investimento como esse, que foi feito há 4 anos atrás, ele permanece no almoxarifado da prefeitura, sendo que a comunidade votou e escolheu esse equipamento. E sinceramente ficou muito bonito ali em torno da praça, realmente é um equipamento importante, é uma região que carece de atividades esportivas e de lazer, não tem ali, né, Jardim Colonial, Jardim Vale das Flores. E por que esse equipamento continua nessa situação? Por fim, então, solicitamos, o líder do governo não se encontra, mas então destino ao senhor presidente, que faz parte da base do governo, que encaminhe essa solicitação junto ao secretário de esportes, junto ao prefeito. É realmente muito ruim para a população daquela região saber que votou, participou, hoje mesmo acho que veiculou uma matéria sobre a questão do asfalto, mais essa questão da praça, realmente é a academia ao ar livre, senhor presidente. O equipamento adquirido no orçamento participativo de 2012, resposta do secretário de esportes, em 2013, ainda, os primeiros meses de mandato, ele responde que, nós temos esse documento aqui no nosso gabinete, ele responde que o equipamento está disponível no almoxarifado e que será implantado logo depois da implantação do asfalto, e continua na mesma situação. Ele ainda observa a questão do campinho de futebol, a questão da pista de Cooper, ou seja, é um equipamento importante para aquela região. Então fica aqui o nosso manifesto, a nossa solicitação e o nosso posicionamento em mais um requerimento em relação a esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Não, nós temos explicação pessoal, não tem a parte. Líder do PP? Você precisa mandar um ofício, eu vou abrir para você, mas eu não recebi. Pois não, vereador. Então, presidente, ao nobre vereador Paulo, quanto à questão do sabão em pó, lá em Gramado também nós vimos lá a questão do parquímetro. Lá, o parquímetro, você coloca a moeda e você determina quantos minutos você quer. A cada 20 minutos, né, você paga 40 centavos. Né, e você fala, não. E além do parquímetro ainda tem os azulzinhos lá, né? Assim, ele pergunta, quantos minutos você quer? Eu não sei, é o mínimo, é 1 hora? Não, é de 20 em 20, 40 centavos. Então, você determina se você quer 20, se você quer 40, né? E então, igual a cobrança de água.
eu acho que tem que ser revisto isso, porque o problema não é só a água, é que o esgoto vai junto, né? É 100% da água. Se você não usou 100%, 10 metros cúbicos de água, você também não usou 10 metros cúbicos de esgoto. Então você está sendo taxado 2 vezes, a mesma coisa. Então, então esse projeto que Sua Excelência também assinou, ele tem, até está baseado no, aqui, porque pode vir uma resposta aqui, é inconstitucional, mas conforme o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, portanto, é matéria de iniciativa também parlamentar, né? Porque é de ordem pública, né? Então, a gente espera que, quando aprovado, esperamos que sim, acho que todos nós estamos de acordo que não podemos ser taxado uma coisa que não usamos, né? Então, aqui, Paulo, eu parabenizo pela sua fala também, né? E complemento que, da mesma forma que você usa 100 gramas de pó, você guarda o sabão em pó, viu? E é para outra hora, né? E você usar 20 minutos de estacionamento, você só paga 20. Então, eu acho que é viável que a hora que esse projeto aprovado nessa casa, que seja visto com bons olhos, tanto pelo Executivo quanto pela Superintendente do SAAI. Obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo mais um vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo nenhuma matéria para ser votada e discutida nessa sessão, dou a mesma encerrada às 18 horas e 35 minutos, convocando os nobres pares vereadores para a próxima sessão ordinária e extraordinária no próximo dia 9 de novembro.